Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar através dessa palavra, trazendo instrução ao nosso coração e corrigindo assim os nossos passos, para que possamos vivenciar promessas. Vamos colocar mais um tijolinho nessa construção? O texto hoje para nossa breve reflexão, na verdade, só um versículo, quero ler com vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o capítulo 23, o verso 14, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: que aflição os espera, mestres das leis e fariseus, hipócritas, tomam posse dos bens da viúva de maneira desonesta e depois passam a dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Glória a Deus, irmãos. Embora é uma mensagem de reprovação à atitude, o capítulo 23 é um discurso duro de Jesus contra a vida desses homens que eram líderes religiosos e por isso tinham bastante influência sobre a nação de Israel. Muitos deles faziam até parte do governo, ali como se fosse a Câmara do Senado. Ele traz para nós um aprendizado bastante louvável, irmãos. Embora ela seja direcionada aqui por Jesus a um público específico, e o Senhor ele conviveu com 4 tipos de pessoa, com 4 tipos de público. Eu gosto de dizer isso quando eu vou ministrar esse versículo, esse capítulo, porque se faz pertinente para nós podermos nos encaixar perfeitamente e, logicamente, irmão, a palavra ela passa no profeta primeiro, ela passa aqui no mensageiro em mim. Se ele me deu a palavra foi para mim, não foi para vocês. Eu tenho a obrigação de compartilhá-la, porque sou mensageiro, mas passa em mim. E os 4 públicos foram justamente os discípulos que queriam seguir os passos do mestre e por isso alcançaram a glória. A multidão queria só as bênçãos do Senhor, não queria um compromisso. Os demônios que sabiam quem ele era estavam numa batalha cósmica contra o próprio Deus, tentando parar o propósito dele, e esse é o verdadeiro inimigo. E os fariseus, que são os prováveis agentes de Satanás, embora o diabo não se limite somente a ele, usou a boca de Pedro várias vezes. E a palavra diz em Romanos 15:4 que tudo que foi escrito para o nosso ensino, a fim de nos dar esperança. Embora Paulo esteja se referindo ao Antigo Testamento para a igreja de Romanos, é tudo que foi escrito mesmo, de fato, irmão. Tudo aquilo que foi escrito serve para o nosso ensino, e eu creio que tem muita sabedoria nesses versículos. E por isso eu quero hoje, humildemente, trazer ele para a nossa vida, contemporalizar. A palavra fala que a aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Irmãos, como eu disse, não é para um público selecionado, embora esses aqui fossem os que mais agenciassem para Satanás para parar o propósito de Jesus. Porque a palavra diz que todos nós fomos feitos reis e sacerdotes em Apocalipse 1, versículo 6. Então, todos nós temos esse sacerdócio santo, essa função de nos adentrar ao santo dos santos e justamente falar com o Senhor sobre a vontade que Ele tem dele para a nossa vida, ou seja, andar nas obras que de antemão Ele preparou para nós. E quando nós não andamos nesse propósito, automaticamente estaremos andando no caminho da hipocrisia. E o que eu aprendo aqui, irmão, porque esse que a aflição espera, ou ai de vocês, como traz em outras versões, são os 7 ais, que justamente denota um juízo de Deus, um eminente julgamento que está para acontecer. O que nós precisamos aprender é que não há salvação se não reconhecermos que há uma condenação. Eu quero repetir, não há salvação se nós reconhecermos que houve de fato uma condenação. Eu gosto muito de uns versículos que ele traz sobre o papel do Espírito Santo, que está justamente em João capítulo 16, ele fala: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim.
estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Eu quero fazer algumas pontuações, irmão. Primeiro, erradas a respeito do pecado. O que é pecado? Ele fala que porque não creem nele. Quem é Jesus? A palavra encarnada. Então tudo que está fora do propósito de fato é pecado. Não é uma listinha de regras. Ele é muito mais profundo do que nós pensamos. E somente o Espírito Santo pode convencer uma pessoa. Irmão, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Eu já cansei, eu muitas vezes andei nessa estrada de tentar convencer. Você já tentou convencer uma pessoa de que ela está errada? Ninguém pode. Eu sou o mensageiro. Eu sei que muitas vezes, e eu vejo isso nas pessoas que eu discipulo, irmão, muitas vezes eu falo para elas e elas caminham numa direção totalmente contrária. E o que acontece? A circunstância vem e fala. E eu fico tranquilamente hoje, como o mestre fez com o próprio apóstolo Pedro, falando: você me negará 3 vezes. E aí se teve um profundo silêncio de Jesus até chegar o momento que fala: Pedro, tu me amas. Por quê? Naquele momento foi o Espírito Santo que trabalhou, estava convencendo Pedro da visão equivocada que ele tinha. Outra, estão erradas a respeito do que é direito e justo. Muitas pessoas creem que justamente o que levam elas ao Pai, e por isso que ele fala: eu vou ao Pai e vocês não vão mais me ver, e ali ele estava se tornando o caminho, ou seja, nós devemos seguir os passos de Jesus, é justamente andar no propósito e vivenciar aquela palavra que foi implantada em nosso coração, que é poderosa para nos purificar e nos limpar de toda impureza. É a promessa, irmão, ou seja, a promessa de salvação, que é justamente ir morar com o Pai. E também estão erradas a respeito do julgamento. Por quê? Ele fala do governante, está falando do diabo, que já está julgado. E por estar julgado, ele quer levar todo mundo para o julgamento dele, irmão. Ou seja, levar para o inferno. Se tem um caminho para o céu, tem um caminho contrário. Então, o futuro está no nosso livre-arbítrio. Devemos usá-lo. Creio que ficou bem explicada essa questão. Bom, e ele está falando para os fariseus. Vamos voltar aqui, ó. E ele fala assim, ó: tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta, irmão. O que nós percebemos nesse comportamento que Jesus está condenando? Que nós não devemos aproveitar da vulnerabilidade das pessoas. Toda pessoa tem uma parte fraca, irmão. Toda pessoa tem uma fraqueza. Sim, todos têm. Alguns se armam e colocam uma armadura na frente como se fosse um resistente e forte, mas nós não devemos nos aproveitar. Eles aproveitavam justamente das viúvas e daquilo que elas criam. Nós vemos, e Jesus nem condena, porque ele fica ali de frente, olhando a mulher ofertar no altar de Deus, mas eles aproveitaram para reverter aquilo para o seu próprio bem. Você vê que é de maneira desonesta que eles fazem. Ou seja, nós não devemos aproveitar das vulnerabilidades das pessoas, meu irmão, das fraquezas das pessoas. Pelo contrário, nós devemos ajudá-las. E por isso que há confissão de pecado. Por isso que há uma série de fatores que nós devemos nos submeter. E se nós não nos submetemos, nós não alcançamos salvação. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 11, do versículo 11 ao 13, Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 6, deixa eu puxar aqui, irmãos, versículo 11 ao 13, Paulo fala para a igreja de Coríntios: queridos amigos de Coríntio, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração a vocês. Paulo nunca escondeu as fraquezas dele, irmão, nunca. Ele fala assim, não temos fechado o nosso coração, vocês que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Não há, meu irmão, forma de se relacionar entre pessoas, principalmente entre discipulador e discipulado, se não houver uma abertura de coração, mostrar realmente aquilo que está dentro. Eu sei que nós precisamos ter sabedoria e eu recomendo todos que me ouvem tirar um tempo de oração para Deus mostrar a pessoa que vai te encaminhar nessa ajuda. Se ela tem sabedoria para não apontar o dedo, porque se não apontarmos os dedos, meu irmão, quem é que vai sacar as armas se nós estivermos de mão dada, não é verdade? E a intenção não é essa, meu irmão, a intenção é levantar o que está caído.
A intenção, meu irmão, é restaurar o perdido. A intenção, meu irmão, é trazer vida para quem está andando em morte. E muitas pessoas usam disso de maneira desonesta para quê, meu irmão? Para dominar. Pedro fala para os pastores: pastores, não se assenhorem, não se assenhoreiem do rebanho de Cristo. O rebanho é de Cristo, irmão. E senhorar é porque já tem um Senhor, e o Senhor é Ele. E Ele já nos deixou como fazer, irmão. Agora deve haver abertura do coração de ambas as partes. Por isso, o livro de Tiago, a epístola de Tiago, Tiago 5, no versículo 16, ele fala para nós sobre a cura. Ele fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Ele está falando com os presbíteros, irmão. Uns aos outros, ou seja, cada um tem que confessar o seu. E façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Porque, irmão, a gente é perdoado quando pede perdão para Deus? Sim, mas somente quando nós confessamos que há cura. Não tem como ser diferente. Olha, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Essa aqui é aquela justamente que fala: a oração do justo tem os seus muitos efeitos. Então quem é o justo? É aquele que obedece. Eu diria, meu irmão, que uma pessoa santa, um justo, é justamente aquele que, reconhecendo as suas fraquezas, não para de seguir ao alvo. Então, irmão, não se aproveite da vulnerabilidade das pessoas, e mais do que isso, demonstre a sua, tá? Olha, aqueles homens eram armados, eles só se aproveitavam. E a palavra continua dizendo: depois, para dar impressão de piedade. Esses aqui que faziam impressão de piedade eram justamente os mestres das leis, meu irmão. E o que eles estavam falando, o que Jesus estava falando? Que o que eles tinham em seu coração não condizia com aquilo que eles estavam aparentando ser. Ou seja, o coração está podre, mas a aparência é beleza. Nós vemos muitas pessoas assim, ainda mais hoje no mundo moderno. É só passar uma maquiagem, um batom, não é verdade? Uhul, tô perfeita, vou pra balada. Tuts. Deixa aquele cara pra lá que não me quis, né? Mas o que o Senhor tá falando, irmão? Brincadeiras à parte, alinhe o seu coração com as suas ações. Eu quero repetir, alinhe o seu coração com as suas ações. Tenha um compromisso consigo mesmo de ser verdadeiro. Nós derrotamos Satanás através da verdade. O diabo é o pai da mentira, irmão. Quem anda nas trevas, quem anda escondido, sabe, tá fazendo a vontade do seu pai, que é Satanás. E eu preciso te falar isso, meu irmão. Preciso te falar isso, meu irmão. Eu preciso falar para mim mesmo, para que eu mesmo não venha deixar que as minhas ações estejam desalinhadas com aquilo que há dentro do meu coração. A aparência e a essência, elas devem estar totalmente alinhadas. Por isso ele fala em Mateus 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Por quê, irmão? Porque o sim é com a boca que nós falamos, e a boca fala do que o coração está cheio. Mas nós dizemos sim para Jesus e começamos a andar não, a falar não para ele quando a coisa fica difícil. Então o meu sim já começa a ser procedência do maligno. Seja feita em mim a tua vontade, Senhor. Mas quando o processo começa a ferir, a demonstrar o que tem dentro de nós começamos a falar não para ele. Não, Senhor, aqui o Senhor não mexe não, por favor. Essa parte aqui eu mesmo dou conta, eu já sei como é que fazer ela. Ou então quando eu falo não para alguém, mas aí quando a carência bate, né, irmão? E aí não, vem aqui, só um pouquinho, não tem problema não. Jesus me perdoa, depois é só eu fazer uma oração. Maligno, irmão. Tô andando na mentira, tô andando escondido. Eu sou um verdadeiro fraude, um verdadeiro fake news quando eu ajo dessa forma. Não é verdade? Eu sei que a palavra é dura, mas nós precisamos, irmão, alinhar o coração com as nossas ações. Olha, a palavra continua dizendo, fala assim, fazem longas orações em público. Eu logo concluo, irmão, que nem é todo mundo que está orando que vai para o céu. Não é verdade? Não é todo mundo que está pregando que vai para o céu. Não é todo mundo que está louvando no altar que vai para o céu. Não é todo mundo que diz Senhor, Senhor. E ele vai falar, na verdade, eu nem vos conheço. Não é verdade? Por quê? Porque além de alinhar os nossos corações com as nossas ações, nós precisamos corrigir as nossas motivações. Qual que era a motivação deles orarem aqui, irmão? Em público, para serem vistos. Por que você tem feito, meu irmão?
Por que você tem feito, meu irmão? O que você tem feito? Por que você tem seguido a Jesus? É por causa da bênção? Hã? É por causa do marido que ele pode lhe dar? É por causa da esposa que ele pode lhe dar? Ou é por causa dele mesmo? Nós precisamos entender, meu irmão, que a motivação deve estar alinhada. Olha, Jesus, ele tem paciência com nós, justamente por isso, irmão. Por isso que a palavra diz no livro de Apocalipse que quando o Espírito estiver alinhado com a noiva, na mesma voz e na mesma motivação, ora vem Senhor Jesus, ele vai vir. E quem é Jesus? É a palavra encarnada, o cumprimento da promessa. O dia do Senhor vai se apresentar. Por isso Pedro nos diz que o Senhor procura pessoas que esperam, mas que também apressam que a sua vontade se cumpra. E como que nós apressamos, irmão? Nos alinhando ao Espírito, andando em verdade, corrigindo as nossas motivações. O Senhor não quer vir para nos consumir, Ele é bom, irmão. Ele não quer vir para que a aflição venha para nós. Ele não quer vir para que nós tenhamos momentos mais de dor. Precisamos alinhar, irmão. Precisamos corrigir as nossas motivações. Olha, Jeremias 17, eu ia ler só o versículo 10, mas vou ler o versículo 9 também. Diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova as intenções do coração. Ele olha a intenção, irmão, nem é só o coração. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. E por isso Jesus está dando aquela palavra dura para eles. Por isso, irmão, precisamos entender o que o Senhor está falando, porque Ele fala, ó, por causa disso, eu gosto disso. Por causa disso, eu gosto dessa expressão, por causa disso. Essa é a causa. Toda causa tem o seu efeito. Causa e efeito. Causalidade e efeito. Serão duramente castigados. Por causa disso, irmão, ninguém será castigado sem motivo. E aqui Jesus mostra já o seu amor, irmão. Por quê? Ele castiga aquele que ele ama. Ele castiga aquele que ele tem como filho. Esses aqui são israelitas, filhos da promessa. Jesus não está dizendo que não são. Não. Ao contrário de que muitos pensam. Não. Está dizendo filho da promessa, irmão. Mas ninguém será castigado sem motivo. Ninguém será castigado sem um propósito, sem um porquê. A palavra diz que não há maldição que nos vem sem causa. Tudo que nos acontece, irmão, tem uma motivação, tem um porquê. Às vezes, até algo que o nosso pai fez pode ser um motivo. Você já parou para pensar nisso? Eu li com vocês na outra ministração que Deus fala que abençoará e ele amaldiçoará aqueles que o odeiam. Até a terceira e quarta geração. Ele fala, eu vou castigar vocês por causa do pecado dos seus pais. E isso era uma prática comum. Quando os israelitas olhavam, por exemplo, o cego de João 9, ele fala, quem pecou, ele ou o pai deles? Vocês percebem que estava na mente dele? Jesus não, para a glória de Deus. Não estou dizendo que o que está acontecendo, meu irmão, na sua vida ou na minha vida seja um castigo. Mas nós precisamos compreender e verdadeiramente vivenciar e entender do Senhor, procurar o que é que está acontecendo. Se eu estou vivendo é um momento de disciplina do Senhor. Olha, e isso é possível de fazer em oração. Lucas, capítulo 12, quero ler com vocês o versículo 47 e 48. Diz assim, olha, o empregado que sabe qual é a vontade do seu patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. O que o Senhor Jesus está falando é com muito rigor. E está falando desses aqui, de nós, irmãos, que já sabemos a verdade. Agora, mas o empregado que não sabe o que o seu patrão quer e faz alguma coisa que merece castigo, ou seja, alguma coisa má, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Por que com poucas chicotadas, irmão? Porque deveria gastar um tempo de oração sabendo qual é o seu propósito. Mas nenhum castigo é sem motivo, irmão. E por que esse castigo não é sem motivo? Porque todas as vezes, e eu quero falar todas as vezes que passamos por momento de dor, por momento de aflição, por momento de angústia, lembramos-nos de quem? Do Senhor. Vocês já repararam? Nós estamos aqui para aprender os propósitos da dor. Para quê, irmão? Para que nós venhamos, de fato, a deixar o amor entrar. A igreja de Laodiceia viveu isso, irmão. A igreja de Laodiceia, ela vivenciou um momento em
em que o Senhor Jesus estava na fora. Olha o que fala em Apocalipse 3:20. Escutem, ouçam, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós juntos cearemos. Nós entraremos juntos e cearemos, irmão. E o Senhor quer justamente vivenciar esses momentos de dificuldade. Mas o que as pessoas não leem, e eu li normalmente o versículo 20 propositalmente, irmão, justamente por causa disso, porque o que eles não leem é o versículo 19 que diz: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. E é uma mensagem que traz de arrependimento, irmão, de muitas pessoas que ainda não compreenderam que o Senhor é Senhor, que Ele tem toda a autoridade mesmo e Ele pode fazer o que quiser, irmão. Ele não vai chegar e te perguntar se Ele pode te castigar, não. Acredite, Ele vai castigar. Vai, mas tem uma intenção, é de amor, irmão. É difícil ver amor nisso, né? Mas Tiago, ele fala que quando nós estamos sendo disciplinados, no momento da disciplina, nós não conseguimos enxergar, mas que depois os frutos de justiça revelarão a bondade do Pai. E por isso eu vou terminar com Apocalipse 3:21, que é justamente o próximo versículo. Ele fala: aos que conseguirem vitória, ao que vencer, irmão, nem todos conseguirão, tem que passar pelo processo. Eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Irmão, tem governo, tem autoridade vinda do Mestre para nós vencermos tudo que nos quer parar. Portanto, não desista. Saiba que o amor está batendo a porta e Ele quer entrar. Se você abrir a porta, tem ceia, mas também tem um momento de colocar as coisas no lugares e de juntar os cacos. Aprenda sobre os propósitos da dor. Deixa Deus te ajudar a virar essa página da sua vida e te restituir tudo que perdido foi. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.